Fala pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma live. Hoje temos um conteúdo especial preparado para vocês. Se você está buscando informações valiosas, estratégias importantíssimas e insights transformadores sobre advocacia para startups, esse é o lugar certo. Eu sou o Tiziano Gadelha, marido de Caroline, pai de Francisco nas horas vagas, advogado especialista em propriedade intelectual e advocacia para startups. Neste vídeo nós vamos mergulhar fundo em um assunto que muita gente me pergunta quando eu falo sobre advocacia para startups. A gente vai desvendar alguns mistérios, vamos compartilhar conhecimentos, explorar todas as possibilidades que ser mentor de startup tem a oferecer. Isso é uma das coisas mais prazerosas que alguém pode fazer, é mentorar uma startup. Vocês vão entender ao longo dessa nossa conversa de hoje como isso é importante, como isso é lucrativo também e como isso é prazeroso, tá bom? Bom, sabemos que mentorar uma startup pode parecer uma tarefa complexa devido à sua importância. E de fato é algo muito importante, muito sério. Agora, todo complexo, quando dividido, quando organizado em estruturas menores, estruturas bem delineadas, se torna algo fácil, ou pelo menos execuível, né? O meu objetivo hoje aqui vai ser simplificar essas estratégias, falar sobre essas estruturas, mas mais do que isso é trazer clareza para você entender como aplicar esse conteúdo em sua vida ou no seu negócio. A gente vai quebrar alguns mitos, tá? Já vou adiantando isso, vamos revelar alguns atalhos e destacar as oportunidades que existem nesse universo. Notem que quando eu falo em atalhos, eu digo o seguinte: eu levei muitos anos para conseguir construir algo que seja mais simples, que seja mais direcionado. Você está tendo a oportunidade de pegar esse conteúdo e economizar tempo. Não passar pelos mesmos erros que eu passei, que foram importantes, mas eu perdi tempo. Eu preferia não ter passado por esses erros se alguém tivesse me advertido, mas talvez eu não tenha tido essa oportunidade lá atrás. Então, bom, mas antes de começar, eu quero pedir a vocês para se inscreverem aqui no nosso canal no YouTube, no Instagram, no TikTok, enfim, por onde você estiver nos assistindo agora. E peço para você ativar as notificações para sempre estar por dentro do conteúdo que a gente está gerando. Se você gosta do que a gente está trazendo aqui, compartilha isso com teus amigos, com teus colegas de trabalho, com teus parentes. Isso é muito importante para que eles possam se beneficiar dessas informações e para que a gente continue gerando esse conteúdo tão valioso. Bom, gente, é importante a gente trazer o seguinte: as startups são como quaisquer negócios em termos de necessidades, tá? Todo mundo precisa de uma consultoria jurídica, todo mundo, seja uma cafeteria, uma loja de roupa ou uma indústria. Com startup não é diferente, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma empresa que a gente assessora já há um bom tempo. Essa empresa já vai estar estourada aí, que é o seguinte: é uma empresa que organiza, na verdade ela moraliza a arrecadação de fundos para festas. O foco dele é festa de formatura, tá? Mas é para eventos de uma forma geral. Aí eu provoco vocês para pensarem no seguinte: quem aqui, na época de sua formatura, na faculdade, quem já se formou, quem não se formou, quem aqui não se reconhece nessa situação? A gente, quando vai se formar na faculdade, tem a festa de formatura, tão sonhada festa de formatura. Essa festa está cada dia mais cara, tá? E como é que ela é organizada? Basicamente é o seguinte: você contrata uma ou várias empresas para te ajudarem com, sei lá, convites, contratação de bandas, aluguel do espaço, buffet, etc. Tudo bem, a questão é a seguinte: nenhuma dessas empresas quer lidar com 50, 100 ou mais formandos. O que elas fazem? Olha, o contrato tem que ser no nome de um e vocês vão pagando mensalmente.
Não é assim não? Na minha época, e olha que eu estou falando de quase 20 anos atrás, a gente teve que abrir uma conta na época no Bandep, que depois foi comprado pelo Banco Real, que virou Santander, etc e tal. E era uma conta que a gente abria no nome pessoa física, era eu e uma amiga, Renata Giuselli, e a conta estava no nome de nós dois e as pessoas todos os meses depositavam lá uma grana. Parada seguinte, veja, se Renata ou se eu fôssemos golpistas, era muito fácil a gente sumir do mapa. Imagina, depois de 3, 4, 5 anos, a gente tava com uma grana no banco e a gente caía fora. Mas bom, eu não vou adentrar tanto no exemplo prático, porque eu acho que todo mundo aqui já conhece bem esse cenário, né? Já deve se identificar bem com esse cenário. O que eu vou dizer é o seguinte, tem uma startup que a gente assessora, que o que eles fazem é moralizar isso, porque eles criam os cadastros de cada formando e eles recolhem esse dinheiro. Eles falam, olha, para a tua formatura você precisa me pagar, por exemplo, sei lá, R$ 1.000 ou R$ 10.000, sei lá quanto é que está hoje em dia, ao longo de 4, 5 anos. Você tem várias opções de fazer isso. Você tem a opção de pagar todo mês, sei lá, R$ 200, R$ 1.000, R$ 100, não sei. Ou pagar isso escalonado, por exemplo, meu pai, ele só tem condições de pagar isso nos meses que ele recebe 13º, mas aí ele tem condições de pagar pelo ano inteiro. Ou se não, o trabalho da minha família é baseado em safra, então tem um período que eu posso pagar e tem outro período que eu estou sem condições nenhuma. Bom, o que essa startup faz é organizar esse fluxo e tirando da preocupação a insegurança gerada por esse cenário, por esse meio de empresas de formatura. Vamos colocar de forma mais ampla assim, tá? Notem quantas coisas estão envolvidas aí. Eles vão gerenciar teu dinheiro, mas em tese eles não são banco. Isso pode. Eles vão, ao longo do tempo, fazer algumas premiações. Por exemplo, a antiga rifa do meu tempo, que você comprava os papeizinhos, não existe mais. Hoje é o seguinte, você vai fazer quase que um bolão. Vai fazer, gente, olha, vamos vender a rifa aqui por, sei lá, R$ 10, R$ 50, sei lá quanto é que está hoje. E vamos concorrer a uma passagem de volta para qualquer lugar do Brasil. Ou vamos concorrer a um celular, a um computador, a um tablet, sei lá. Tudo bem, mas para fazer isso você precisa estar lá cadastrado na Caixa Econômica. Tem algumas startups, inclusive, que fazem isso. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, notem quantas zonas cinzentas essa startup enfrenta. O nome dela é REP. A REP enfrenta não apenas isso, quanto outras questões. Por exemplo, ela tem legitimidade para investir o teu dinheiro, sem ser banco, sendo uma empresa de eventos, mas veja, ela não é efetivamente uma empresa de eventos, porque ela em si não organiza. O que ela faz? E como é que ela pode diminuir a insegurança dela? Porque veja, se uma pessoa representando a turma, por exemplo, tem autorização da turma para sacar aquele valor e fazer um pagamento, a REP ela vai ser responsabilizada por isso. Aí você diz, não, tudo bem, mas se eu fizer isso, eu volto para o setor lá antigo de organização de formatura. Então, eu tenho que estruturar algo de modo a essa startup ser atrativa para os seus clientes. Não adianta eu resolver o problema jurídico. Tudo bem, eu sou advogado, eu tenho que olhar para o que pode, o que eu não pode. Não, essa conversa já era, tá? Vou dar mais um exemplo. Esse eu frequentemente falo sobre eles. Hoje eu estou aqui em São Paulo, estive com eles antes de ontem, devo encontrar com eles hoje novamente para outras demandas. O Sua Música. Sua Música é uma plataforma de música, eu costumo dizer de música popular, aquela música que é mais ouvida no país inteiro. O piseiro, o forró, o arrocha, etc e tal. E o Sua Música, ele quando começou, ele tinha desafios, por exemplo, para lidar com o direito autoral. Notem que no início da operação, eles, em tese, não estavam 100% organizados como eles estão hoje. Na verdade, em tese, não, com certeza. Hoje, eles são um dos maiores arrecadadores para o ECAD.
eles pagam, obviamente eu não posso abrir esse número, mas eles pagam uma boa quantia para o ECAD. Então, o ECAD hoje, desculpa gente, quem não conhece, ECAD é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos. É, é, um, é, um, é onde você paga os direitos autorais para esse escritório distribuir para os músicos, tá? Para os intérpretes, para as pessoas que estão executando aquelas obras. Tá? E o Sua Música hoje é um dos maiores arrecadadores para o ECAD. Então, notem, a gente está assessorando Sua Música desde o início. Hoje, eles estão num processo de expansão, eles estão num processo de lançar um aplicativo com outras funcionalidades e tal, que também não posso entrar em muitos detalhes, mas o que eu posso dizer para vocês é que eles já migraram de diversos modelos que precisam enfrentar desafios jurídicos. E o que se faz? Se você é aquele advogado que diz não pode, ponto final, eu fiz o meu trabalho, então, desculpa, essa live não vai te ajudar muito. Esse nosso papo aqui é para dizer o seguinte: se você é aquele advogado que está olhando para o resultado e que não fica satisfeito com aquela história de a advocacia é uma atividade meio, eu não tenho compromisso com o resultado, cara, desculpa, eu não vou te ajudar. Eu consigo ajudar aquela pessoa que está olhando para o resultado, aquela pessoa que tem foco na solução, aquela pessoa que não está satisfeita, aquela pessoa que diz simplesmente o seguinte: cara, eu vou resolver o teu problema. E se eu não resolver, eu estou contigo no desafio, eu estou contigo no sofrimento. É assim que a gente advoga para startups. E eu vou te dizer, isso pode parecer loucura, mas não é. Isso é uma das coisas mais lucrativas que você pode ter na advocacia. E eu vou comentar tintim por tintim com vocês sobre isso. Bom, eu tenho alguns outros exemplos. Por exemplo, a Incognia, que era a antiga Inloco, também cliente nossa, essas três. Obviamente eu dou exemplos de clientes, porque eu tenho legitimidade para falar, e sem trazer nenhum tipo de dado confidencial. A Incognia, a antiga Inloco, ela desenvolveu basicamente um sistema de georreferenciamento. Veja, é muito simples um site saber que você saiu da Amazon e foi comprar na Magazine Luiza. É muito fácil saber que você comprou tanto lá e passou, sei lá, 48 dias para voltar a comprar. Esse ticket médio foi... Tudo bem. Não é simples fazer isso, mas ao longo do tempo, do desenvolvimento da internet, isso foi ficando mais acessível. A questão é, a Inloco desenvolveu isso para o ambiente físico. Imagina o que é você pegar um consumidor sem entrar na privacidade dele, sem saber quem é ele, qual é o celular, qual é o CPF, etc e tal. Você entender porque que um consumidor foi na loja da Toyota, da Honda e da Jeep, sei lá, e por que ele comprou um carro e não comprou os outros. Como é que você entende isso? A Inloco descobriu como entender. Tecnologia de altíssima qualidade e eles venderam esse braço de marketing no ano passado, eu acho, para Magalu. E esse braço era menos lucrativo para eles, porque imagina, na pandemia você ganhar dinheiro para as pessoas na rua. Não deu. Então, eles hoje estão focados em cibersegurança e outras questões. Só que, gente, isso é muito mais lucrativo do que o que eles faziam lá atrás. Vai, Tiana, por que a Magalu comprou? Porque eles precisam. A Magalu tem lojas físicas pelo Brasil inteiro. Então, foi um negócio interessantíssimo para as duas partes. Mas o que eu quero dizer para vocês, novamente, é o seguinte: o nosso trabalho como advogados é estar junto dessas startups, dessas empresas inovadoras, compreender a demanda que eles têm e ajudá-los a dar um próximo passo. Tá? Nesse caso, imagine se a gente chega para eles e diz: não, veja, vocês, embora estejam anonimizando, vocês estão rastreando. Se vocês estão rastreando, ainda que sem saber informações confidenciais, vocês não podem, porque entra na privacidade. Não dá, gente. Não dá para fazer isso. Nós atuamos um bom tempo nessa empreitada com a Inloco junto com Raíssa Moura, que era a Head of Legal global da Inloco. E hoje ela é a Head of Privacy do Nubank. Então, assim, não é qualquer pessoa, sabe? É uma grande profissional, uma das profissionais que mais entende do assunto no país. E, enfim, e aí você fez um trabalho espetacular lá, tendo essa compreensão de advocacia para startups. Aí você não estava preocupada em, isso hoje o direito não deixa. É claro que ela fez essa análise,
Mas o olhar dela atento era: o meu cliente precisa dessa solução, eu vou atrás. Bom, então eu anotei aqui algumas questões para abordar com vocês sobre isso, mas é isso, os desafios que a gente tem é lidar com essa imprevisibilidade diária. Se uma startup ela vem para resolver um problema cotidiano, enfim, muito tradicional, eu não sei se ela vai ter aderência de mercado. Por exemplo, digamos que você encontra uma startup que sei lá, ela imprime uma letra em tamanhos personalizados. É uma impressora de tamanhos gigantes, sei lá. Legal, maravilha essa solução, mas será que a startup, eu não sei se ela consegue. Não, é porque Tiziano, ela imprime várias folhas e aí depois alguém vai lá e cola e etc. E tal. Eu não sei se isso tem escala, pode ser que tenha. A questão é a seguinte: a gente, como advogado, a gente estando ao lado deles, a gente tem que compreender o seguinte: não importa o rótulo. É startup, não é? Não importa o rótulo. O que importa é o seguinte: o pensamento de advogar como startups é você compreender que você vai ter poucas informações, poucos recursos e muitos desafios. Esse é o tripé. Poucas informações, porque é algo que está sendo criado naquele momento, muitos desafios e poucos recursos. Veja, é óbvio que você pode me dizer: Tiziano, mas a startup já foi investida e tal, que tem muito dinheiro. Olha, não pense que investidor bota muito dinheiro, não. Investidor, quando bota um dinheiro, ele já fez um estudo para compreender que aquele valor ali era o que a startup precisava para determinado enfrentamento de desafio. Bom, queria falar com vocês agora sobre os benefícios que a gente tem em oferecer essa consultoria jurídica para as startups. Notem que os escritórios ainda estão naquele modelo tradicional de timesheet, de contrato mensal, de olha, eu contemplo tantos processos por mês e a nossa atividade ela é de tantas horas e tal. Gente, isso continua válido, tá? Só que para as startups vocês precisam de um passo além. Vocês precisam, como eu estou dizendo, de horários muito mais flexíveis, de um pensamento muito mais flexível e, do que é mais importante, vocês não podem ser advogados juristas apenas. Vocês têm que ser advogados empreendedores. Dizer, mas eu não quero montar uma startup. Não tem problema. Mas se você não pensar como a startup pensa, você não vai conseguir evoluir. Notem que a gente tem uma grande oportunidade agora, que é não precisar ser ou estar num grande escritório de advocacia. No meu tempo, cara, eu tive a oportunidade de estagiar em escritórios maravilhosos. Um deles, um escritório que eu fiquei apaixonado, foi o maior escritório da América Latina. Na época era o quarto ou quinto maior escritório do mundo em propriedade intelectual. E eu olhava assim e dizia, cara, eu nunca vou conseguir construir um negócio desse do zero. O escritório hoje em dia tem 120 anos, eu acho. Dando Simpson, um escritório maravilhoso. É o escritório que defende a Apple naquela demanda da marca iPhone que eu falei com vocês nas últimas lives. E é um escritório que defende grandes indústrias internacionais e tal. E o que eu posso falar para vocês é o seguinte: esse escritório foi onde eu tive um dos maiores aprendizados, diversos dos maiores aprendizados da minha vida. Mas eu ficava olhando e dizia, caramba, será que um dia isso aqui vai ser meu? Será que um dia eu vou poder opinar aqui sobre o destino e tal? E eu vi que não. E que tudo bem. Esse era o modelo, são as regras do negócio. Os amigos que eu tenho que ficaram lá, que hoje são sócios, estão muito bem, obrigado, estão ganhando muitíssimo bem, estão super bem estruturados, super bem respeitados. Tem colegas lá que estão indo para os tribunais superiores, muito em breve. E tudo bem, mas não era o que eu queria. Eu queria ter um modelo que eu pudesse fazer como eu estou fazendo agora. Eu estou aqui, em tese eu moro em Recife, estou muito entre Recife e São Paulo, mas eu costumo passar pelo menos 60% do mês em Recife. E hoje eu estou aqui em São Paulo. No mês passado eu fiz 11 viagens, todas elas a trabalho, foi bem cansativo. E aí, nesse mês, eu decidi que eu ia aproveitar as férias do meu filho e da minha esposa. E nós fizemos basicamente 30 dias juntos.
Agora, por exemplo, eles estão dormindo, eu vim para cá para poder fazer esse material para vocês, esse e outros materiais, enquanto, enquanto eles descansam. Veja, isso é advogar como startup. Notem que eu estou aliando família a trabalho. Tem dias, vocês já viram, que eu estou fazendo live de meia-noite. Tem dia que eu estou gerando conteúdo às 2 da manhã. Tem dias que eu tenho reunião às 6h30 na academia. Reunião de verdade, não é reunião de papo furado. Eu vou falar que, vamos depois ver isso. Não, não. Reunião séria, tá? Sexta-feira, enquanto tá todo mundo sextando, cara, sexta-feira à noite é um dos dias que eu mais produzo. E tudo bem se você não for assim. O que eu quero te dizer é, advogar para startups te dá esse grande benefício, que é você ter flexibilidade, porque as startups entendem isso. Vai numa empresa tradicional e diz que você talvez na quarta-feira ou na terça ou na quinta você não está porque você, sei lá, foi para alguma atividade de lazer que seja o dia inteiro. Você está frito, teu contrato já era. Startup não. Startup entende disso. Agora tem um detalhe. Se você não tiver método para fazer isso, sua vida vira uma bagunça, tá? Então você tem que usar ferramentas. Por exemplo, a gente tem que usar um CRM bom. Você tem que ter uma agenda bem alinhada. Uma das coisas mais importantes, se você não usa um chatbot, você está muito atrás do mercado. Use o chatbot. Escolha o que você quiser. Eu posso dar sugestão de todos esses, tá? O chatbot que eu uso, que eu recomendo para todo mundo, é o ChatGuru. Acho espetacular. Não tenho nenhuma parceria com essas empresas não, tá? Mas se quiser falar que foi eu que indiquei e cobrar algum desconto, me fala que depois eu cobro logo algum tipo de comissionamento. Isso, inclusive, é algo que deve ser feito. Para esses especificamente eu não fiz ainda não, mas vou fazer. ChatGuru, CRM a gente usa o Agendo para a nossa parte de vendas e o HubSpot para o gerenciamento do marketing. E temos o gerenciamento de projetos, tá? E de processos, que a gente usa o Gira da Atlassian. Eu estou considerando a gente migrar algumas dessas soluções para uma única, mas eu explico para quem quiser, me manda mensagem que depois eu posso explicar o que está passando aqui nas reflexões. Mas bom, notem, voltando a essa questão que eu falei do escritório grande, que a gente tem, enquanto CPF, enquanto advogados autônomos, a possibilidade de se especializar em um tema. Por exemplo, Tiziano, eu adoro fintech, beleza. Estuda tudo sobre fintech. Mas olha só, fintech, como eu falei, é mercado, é área. Não é área do direito, tá? É uma área do mercado de startups. Vamos lá, qual é o teu background? O teu background é o quê? É direito de família, tudo bem? Quando você for olhar para as fintechs, não olhe para as fintechs como uma operação financeira apenas, operação cambial, não. Faça o seguinte, olhe para as fintechs e compreenda o seguinte, como é que você pode fazer um planejamento sucessório naquela fintech? Não é para, eu vou pegar o dono da fintech e vou fazer lá a sucessão dele, a blindagem. Não, pensa em escala. Pensa no seguinte, como é que você pode atrelar um produto para uma fintech? Sei lá, a tua fintech é uma empresa que faz microcrédito para empreendedores rurais, sei lá. Imagina como fazer um planejamento sucessório para esses empreendedores. A startup não oferece isso. Você pode sugerir para ela. Note que isso vem dos hard skills. É por isso que eu falo da importância, por exemplo, no meu caso, da propriedade intelectual. Eu estou falando com vocês, não é porque eu conheço apenas startups, eu conheço muito de propriedade intelectual, com modéstia parte, mas eu conheço bastante de propriedade intelectual. A minha formação foi tudo nisso. Diversos cursos de extensão, pós-graduação, mestrado, tudo que eu fiz, as cadeiras que eu leciono nas universidades, são ligados à propriedade intelectual ou startups. Na verdade, startups, tá? Então, assim, o meu background, os meus hard skills são com base nisso. Soft skills são outras coisas. Você precisa ter essa habilidade de criatividade, o pessoal gosta muito de falar na questão de se adaptar, de moldar o que você está fazendo para o cliente, certo? Enfim, também é importante, tá? Então você tem que pensar sempre o seguinte, não é o crescimento só da sua advocacia, é o crescimento da startup. São crescimentos conjuntos. Você não vai crescer sem eles, eles não vão crescer sem vocês. Não, Tiago, mas eu vou crescer porque eu desenvolvi um outro produto que... Tudo bem, legal então. Então você vai ter um crescimento não escalável.
Amanhã você vai ficar triste por ter perdido a oportunidade de crescer junto com aquela startup. Eu dei alguns exemplos para vocês aqui de 3 startups. Eu falei sobre a Rap, falei sobre sua música, falei sobre a Incognia. A Incognia hoje é uma startup internacional, tem a valuation aí que estima-se, porque já tem mais de um ano que eles não têm rodadas, mas estima-se que eles já são unicórnio, mas o que vai dizer que, quem não sabe, unicórnio são startups que estão valendo $1 bilhão, tá? Já são, ou já devem ser, a gente não sabe porque não teve ainda um investimento divulgado que validasse isso. Sua música é uma startup que já deve valer talvez até o primeiro bi, no mínimo de reais, vale com certeza absoluta. Desculpem. E a Rap está no momento de expansão nacional. A Rap, embora seja uma startup do Nordeste, que tem muita clientela no Nordeste, eles já surgem aí como uma importante iniciativa nacional. Então, é uma outra empresa também que já vai participar de rodadas de investimento e aí vai ter a valuation mais bem definida, tá bom? A gente ajudou e ajuda essas 3 empresas, nós ainda temos contratos com eles e vamos manter, se Deus quiser, com base nisso, com base na compreensão da necessidade de mercado deles, tá bom, pessoal? Gente, é isso, nós chegamos ao fim de mais uma live, mais um encontro. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado tanto quanto eu. O objetivo desse nosso papo hoje foi mostrar para vocês como a gente pode advogar para as startups, tá? Como a gente pode mentorar startups e como a gente pode também crescer junto com elas. No outro momento eu vou particularizar para vocês como criar produtos. Notem que hoje eu falei em advogar de uma forma geral, sendo mentor, sendo uma pessoa que vai ajudar a startup no conhecimento da trilha. Por exemplo, sua música me procurou por um motivo simples. Eu entendo bastante de direito autoral. Desde que eu entrei na propriedade intelectual, eu entrei por causa do direito autoral. E a atividade chave deles é lidar com os direitos autorais. A Incognia nos procurou pelo mercado de startups, sabia que a gente entendia bem do mercado de startups. Veja, eles podem pagar qualquer advogado que eles queiram, mas eles não queriam qualquer advogado. Eles queriam aquele advogado startup, aquele advogado que entenda o movimento startup. A Rap é a mesma coisa. A Rap, quando nos contratou, sabia que a gente tinha esse olhar amplo, esse olhar que não era apenas, vocês são uma empresa de eventos, vocês são uma empresa de uma fintech. Não é o rótulo, é a compreensão de como a startup é, como ela funciona e como ela pode vir a ser nos próximos anos. Desculpem, acordei com a garganta um pouco ruim hoje. Uma outra questão importante que vocês precisam saber é como criar esses produtos para as startups. Eu falei hoje em mentorar no sentido da advocacia. Você já advoga para as startups ou você quer advogar para elas? Como é importante você ser um mentor delas, você ser reconhecido por isso. Como é importante elas quererem que você preste essa mentoria, que você dê esses esclarecimentos. Agora eu vou falar para vocês num outro momento sobre como vocês podem criar um produto especificamente para mentorias, seja de startups já validadas, startups que estão funcionando, seja de pessoas que estão querendo montar startups. Esse é um outro produto. Esse produto eu tenho aqui e para vocês terem uma ideia se é um produto que faz sentido, eu cobro R$720 pela hora. Cobrava, esse preço a gente deve aumentar agora nesse segundo semestre de 2023. R$720 pela hora de mentoria. Aí você diz, pô, Tiziano, é muito bom. Eu acho péssimo, sabe por quê? Porque nessa 1 hora de mentoria é super prazeroso, de fato. Eu estou tete a tete com o mentorado. Mas se eu deixar toda a minha rotina assim, eu não consigo expandir, eu não consigo gerar escala. Eu vou sempre viver no aumento de preços. E aí o que acontece? Em algum momento o meu cliente vai dizer, pô, essa mentoria está muito cara. Veja,
você tem diversas possibilidades aqui. Uma delas é você fazer isso part-time, ou seja, destina lá um tempo da tua semana para isso. Por exemplo, eu destino hoje em dia cerca de 10 horas para isso. Eu devo diminuir um pouquinho e aumentar esse valor de hora. Aí você diz, pô, Tiziano, mas não era melhor só aumentar o valor de hora e ganhar mais? Não. Porque se eu faço, por exemplo, se eu crio um produto digital e vendo esse produto a, sei lá, R$100, R$500, R$1.000, R$5.000, é possível que esse produto me renda muito mais em termos de escala do que uma consultoria, do que uma mentoria que eu estou uma hora pregado, destinado a uma pessoa. Notem que eu estou aqui falando com vocês. Eu não estou aqui no celular, não estou aqui no WhatsApp. Eu não estou aqui fazendo outra coisa. Mentoria é a mesma coisa. Você não pode, no meio da mentoria, dizer, licença aqui que eu vou atender o telefone. Não dá, cara. Não dá. Mas é um baita pontapé inicial. E eu não vou nem dizer pontapé inicial só. É uma baita forma de recorrência financeira, tá bom? Então considerem isso, considerem a importância do que a gente conversou hoje aqui sobre os benefícios que se tem em atender uma startup de forma personalizada, unindo hard skills, soft skills, ajudando a startup na compreensão do PMF, do Product Market Fit, ajudando no iniciozinho com a POC, que é a Proof of Concept, a prova de conceito, a validação de se aquele produto, se aquele serviço, ele de fato faz sentido, se de fato ele funciona, e por aí vai. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de hoje. Foi muito bom conversar com vocês sobre esse tema mais uma vez. Se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão de temas para as próximas lives, para os próximos encontros, ou quiserem compartilhar a experiência de vocês sobre esse tema, críticas e tudo, por favor, fiquem à vontade, me mandem direct, vamos nos falando, deixem aqui nos comentários se preferirem. Eu gosto muito dessa nossa interação e conhecendo as histórias de vocês, eu posso nortear melhor o nosso diálogo aqui, tá bom? De novo, se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, no YouTube, nos nossos perfis, no TikTok, no Instagram, vamos lá, façam isso para vocês não perderem nenhum conteúdo. Vocês vão notar que essa inscrição não é para ter seguidor, é para ter engajamento, é para ter envolvimento com a nossa audiência. Se eu estou fazendo isso aqui, eu faço porque eu tenho prazer de estar com vocês. Tiziano, hipocrisia, você ganha dinheiro com isso? Claro que eu ganho. Ué, ganhar dinheiro eu não vejo esse problema nenhum, ao contrário, é bem bom, tá? E é isso, vamos nos ajudando. Até a próxima live, um grande abraço a todos e muito sucesso em suas jornadas. Valeu!